Sim, sim, Aline, tudo bem, estamos te ouvindo. Ótimo. Boa tarde a todos novamente. Eu sou a Aline Maria, discente do curso de Licenciatura em Química da turma de 2018. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinário do programa Residência Pedagógica da UEPA, Campus de Marabá. O subprojeto Formação Docente, Construção de Conhecimentos a partir da produção de recurso didático lúdico no ensino de Química, tem como principal objetivo criar mecanismo para melhorar a formação docente dos graduandos em licenciatura em Química, utilizando o didático lúdico como estratégias de ensino e aprendizagens no município de Marabá. Desde já, gostaria de agradecer a participação de todos, em especial da professora Luísa Renata Félix de Carvalho, por ter aceito o nosso convite e principalmente por nos presentear com uma palestra que tem como tema Princípios Lúdicos, Princípios para o Lúdico na Formação do Professor de Química. Eu gostaria de lembrar também que perguntas devem ser colocadas no chat e serão respondidas no final da palestra. A frequência também será adicionada no chat, e aí, então, a gente vai estar avisando vocês direitinho. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para a professora Daniele Monteiro, para uma fala inicial. Logo após, a gente terá início a nossa palestra. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível, considerando aí essa situação de pandemia, né, que nós estamos vivendo. E, nesse momento, a gente não pode deixar de mencionar, né, nossa solidariedade a todas as famílias, né, que perderam um ente querido, né, vítima da Covid-19, né, e, infelizmente, não foram poucas, né, a vacina, ela já é realidade, né, no mundo, mas, infelizmente, nosso país ainda não conseguiu avançar de forma rápida, né, com o plano de vacinação. Já estamos aí alcançando uma triste marca, né, de quase 480 mil óbitos registrados no nosso país, né, e estamos vivendo momentos muito difíceis, né. Mas, apesar desses momentos difíceis, né, nós estamos resistindo, né, lutando. Essa pandemia nos trouxe vários aprendizados, né, afastou pessoas próximas e aproximou pessoas distantes, né. Talvez aqui nessa sala nós tenhamos pessoas de diferentes lugares, né, e aí eu deixo aqui a todos, né, que se sentirem à vontade em registrar aí no chat, né, o local onde se encontra nesse momento, fique à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos à Universidade do Estado do Pará, né, falamos da cidade de Marabá, onde se localiza o Campus 8 da UEPA, né, eu sou a professora Daniele Monteiro, e junto com os discentes do programa Residência Pedagógica, nós compartilhamos com vocês esse momento de formação, né, que faz parte do nosso cronograma aprovado, né, no subprojeto de Química aqui do campus de Marabá. Então, gostaria de agradecer à equipe de organização, né, deste segundo webinário. Nós realizamos o primeiro, tivemos uma equipe de organização, e agora, nesse segundo webinário, nós temos uma outra equipe, né, a equipe esta composta pela Ana Ruth, pela Elielda, pela Ioselma, pelo Marcos, o João Paulo, né, e também agradecer a Aline, né, que se disponibilizou aqui para fazer a mediação dessa atividade. Eu vou só autorizar aqui rapidinho, tem várias pessoas pedindo para entrar. Tá, pronto, autorizei a todos. Então, nós também gostaríamos de agradecer, né, de maneira muito especial, a nossa convidada de hoje, né, a doutora Luísa Renata Félix, pela disponibilidade de estar conosco nessa tarde, né, um momento muito significativo para todos nós, né, para quem esqueceu, espero que não tenham esquecido, né, mas esse mês nós comemoramos, né, no dia 18, o Dia do Profissional da Química, né, e como estudantes e pesquisadores do ensino de Química, nós podemos nos sentir presenteados, né, com essa interação e poder dialogar sobre a formação de professores.
É importante dizer, né, da importância da nossa participação nos eventos da área de ensino de química, né, essa interação agora com a Luísa, ela só está sendo possível por conta, né, de um evento na área de química, que foi o Jalequim, né, alguns de vocês participaram, né, em que eu tive a oportunidade, né, de ter o contato aí com a professora Luísa, tá? De forma um pouco, de maneira formal, né, gostaria de apresentar a vocês a Luísa, depois ela fique à vontade, né, para falar quem é a Luísa, mas de maneira mais formal, eu falo para vocês que a professora Luísa possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrado em Educação em Ciências pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino e Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. Participa do grupo de pesquisa de ensino concreto de ciências, o Inconsciências, da UFBA, né, que é liderado pelo professor Hélio Mercede. E aí eu quero destacar, né, a minha admiração pelo trabalho, né, admiração profissional pelo trabalho que o professor Hélio desenvolve. E a professora Luísa tem interesse nas áreas, né, de ensino de química, formação de professores, ludicidade, né, e uso de jogos didáticos. Luísa, fique à vontade, a fala é sua. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, estar conosco nessa tarde, né, e podermos dialogar um pouco sobre a formação de professores, né, envolvendo aí a ludicidade, né, no ensino de química. Boa tarde, professora Daniele. Gostaria de iniciar agradecendo a você, né, pelo convite. Muito obrigada pelo convite. A todos que participaram da organização do segundo webinário da Residência Pedagógica, aí da Universidade Estadual do Pará. Como a professora mencionou, eu sou formada em licenciatura em Química, né, pela UESC, fiz o mestrado aqui também, em Ilhéus, na Bahia, e o doutorado no programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA, tá bom? Vou apresentar para vocês hoje um trabalho que é proveniente da minha tese de doutorado. Eu adaptei esse trabalho, né, por conta da ideia do próprio webinário, por ser mais direcionada a alunos em formação inicial. Então, eu trago para vocês os princípios para se trabalhar o lúdico na formação de professores de química, levando-se em consideração a defasagem com que a própria ludicidade ela vem sendo apresentada no contexto educacional. Tudo bem? Durante a apresentação, caso alguém queira interromper e fazer alguma pergunta, vocês podem ligar o microfone e falar, porque eu vou estar apresentando, não vou estar conseguindo visualizar o chat ou as imagens, tá bom, professora? Você pode ministrar aí, da forma como achar melhor. Certo? Oi, Luísa, certinho, ouvimos tudinho. Fique à vontade. Na tela da apresentação. Então, vamos tá ótimo, fique à vontade. Obrigada. Então, pessoal, o que eu apresento para vocês hoje, deixa eu dar um seguindo aqui, que eu só um instante, que o slide travou. Pronto. A estrutura da apresentação, ela segue a seguinte ordem. Iniciaremos falando um pouco sobre a formação de professores, destacaremos questões relacionadas à ludicidade, os desafios e as possibilidades de se trabalhar o lúdico no contexto educacional, especialmente no ensino de química, e a elaboração dos próprios princípios, que são os orientadores da atividade docente, no sentido do lúdico, na formação do professor. Como que são esses princípios, como eles foram elaborados, qual a ideia de trabalhar com eles, como eles podem nos possibilitar pensar no lúdico de forma consciente, de forma crítica. Eu penso que vai ser uma nova abordagem no que se compete ao lúdico que vai ser apresentado. Claro que tendo em vista também os próprios trabalhos do Hélio Mercede, que foi meu orientador na tese de doutorado. Como esse estudo ele é proveniente da tese, o Hélio faz parte também desse trabalho, tá bom? E eu espero que vocês tenham interesse no final possam questionar, tirar as dúvidas, e a gente conversar melhor sobre eles, tá bom? Vou apresentar formalmente, no final conversaremos de forma mais simplória. Então, a formação de professores no Brasil, ele tem uma pedagogia que se propõe a ideia do aprender a aprender como um discurso hegemônico, em sua essência. Se a gente for observar os documentos que regem essa formação de professor ao longo do ano,
A pedagogia do aprender se torna um discurso hegemônico, evidente, tanto no processo do próprio currículo em si, dos cursos de formação de professores, quanto na própria prática pedagógica do professor ao seguir os critérios propostos por tais currículos. Nesse sentido, as propostas curriculares orientam e concretizam inúmeras estratégias metodológicas. Normalmente, os instrumentos pedagógicos utilizados pelos professores, eles são readaptados a essa pedagogia hegemônica e levam em consideração o cerne hegemônico que essas pedagogias do aprender a aprender propõem. Mas que pedagogias são essas? Essas pedagogias do aprender a aprender trazem em seu cerne o caráter do construtivismo, que é tão conhecido por nós, né, na academia, e tão difundido nos cursos de licenciatura de um modo geral. Nesse sentido, as atividades lúdicas e a ludicidade no contexto da formação dos professores, eles são enviesados nessa pedagogia do aprender a aprender, e é por meio dessa pedagogia que essas atividades elas são elaboradas e são trabalhadas no contexto educacional, tanto no ensino superior, quanto normalmente nas práticas pedagógicas da educação básica. Nesse sentido, defendemos a necessidade de uma ressignificação do papel do professor no cenário educacional, de modo que esse professor, ele saia do cenário, saia do centro, né, da pessoa como formação pessoal particular do professor, o professor, a imagem do professor, como figura central, como é difundida no construtivismo, que entendemos que essa compreensão traz duas consequências nefastas. A ideia da deslocamento da atenção do conhecimento para o autoconhecimento. O professor, ele não necessariamente precisa conhecer, ele precisa se autoconhecer como um professor, refletir sua própria prática para, assim, ensinar. E também retira o foco da função social da escola. Que função é essa social da escola? É justamente humanizar os alunos, é proporcionar conhecimento científico a esses alunos, né, transmitir os conhecimentos científicos necessários para a humanização do cidadão consciente. Nesse sentido, a gente observa que a formação de professor, de modo geral, ela traz uma subjetividade dos indivíduos, e em especial do profissional docente, por meio de discursos sedutores, que, no final das contas, levam para o esvaziamento do trabalho educacional, onde vem a ideia muito difundida da necessidade de contextualizar, a necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar, mas, de fato, o que a gente observa é um esvaziamento do trabalho educacional no sentido de transmissão do próprio conhecimento em si. Qual é o conhecimento científico que o aluno está aprendendo, como esse conhecimento está sendo transmitido, por que a necessidade de transmitir esses conhecimentos, porque existe uma crítica tão contundente ao processo da transmissão quando se fala esse termo na academia. Então, é necessário superar o caráter contraditório da sociedade capitalista, que está diretamente relacionada a essa pedagogia do aprender a aprender difundida, de modo a evidenciar e ser tão presente no contexto educacional vigente, de modo a proporcionar um caráter alienante da reprodução ideológica burguesa, transformando os professores como reféns do sistema e adoecendo-os, consequentemente, por meio da cobrança, da autocobrança, da reflexão de sua prática, da necessidade de estar a todo momento tentando resolver todos os problemas que são evidenciados em seu contexto educacional, como se por si só ele, em sua figura individual e particular, fosse responsável por essa resolução. Então, essa ideia da formação dos professores num caráter hegemônico, pautado na pedagogia do aprender a aprender, ela está adoecendo os professores e, consequentemente, trazendo um esvaziamento do trabalho educacional. Nesse sentido, defendemos uma pedagogia e uma formação de professores voltada no viés crítico, essa que pautada na própria racionalidade crítica, no sentido de problematizar o papel e a função da educação escolar, de superar a divisão existente entre a concepção da execução, entre teoria e prática no trabalho do professor, e promover uma consciência política que oriente a ação do professor de forma intencional, onde por si só ele consiga perceber quais são os critérios propostos para atuar em seu contexto educacional, de que forma ele pode articular a teoria e a prática para proporcionar o conhecimento científico ao aluno. Diante disso, é necessário analisar as condições sociais e históricas que compreendem e moldam a educação, como fatores imprescindíveis para a problematização do caráter político da prática.
É necessário compreender que a formação do professor ele tem um viés político, e esse viés político ele orienta todo o processo formacional, tanto no sentido da formação na academia em si, quanto na educação prática. E os próprios documentos, eles regem e defendem essa pedagogia hegemônica como cerne do trabalho educacional na atualidade. Nesse sentido, como que o ensino de química ele se comporta nesse cenário hegemônico? Assim como diversas outras áreas, o ensino de química ele é seduzido, né, por esse caráter hegemônico, da ideia de necessidade de interdisciplinaridade, da ideia da necessidade de contextualização. Não venho desmerecendo esses termos, muito pelo contrário, mas é necessário utilizá-los de maneira crítica, de maneira consciente, levando aqui em consideração que, por trás de toda a metodologia trabalhada, o cerne do processo é a compreensão do conhecimento científico, é a transmissão do conhecimento científico. Então, é o processo de aprendizado desses conhecimentos, porque por meio dessa aprendizagem que o aluno vai se humanizar. Não tem como ele se humanizar enquanto ser cidadão, enquanto ser homem, sem essa compreensão científica dos conceitos por meio da prática pedagógica. Nesse sentido, tanto as leis de diretrizes e bases, como os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais da formação de professores, todas elas são enviesadas por esse discurso sedutor, que é proveniente do caráter político mesmo, hegemônico. Nesse sentido, tanto Chinetti como Maldana, Carvalho, Gil Pérez, dentre tantos outros pesquisadores que são referências na área de ensino de química, eles trazem em seu viés, né, esse discurso sedutor. O Maldana, ele escreve um livro chamado Formação de Professores no Ensino de Química, Formação Inicial e Continuada de Professores de Ensino de Química, e nesse próprio livro que ele apresenta o caráter crítico. No entanto, ao decorrer do livro, ele apresenta algumas questões relacionadas a esse discurso sedutor da química, então ele é enviesado pelo discurso sedutor, e mesmo se considerando crítico, em alguns momentos, ele apresenta alguns quesitos e conceitos da pedagogia do aprender a aprender. A gente entende que isso é muito complicado, né, sair de fato desse cenário, desse discurso sedutor, não é algo relativamente simples, demanda muito estudo, muito conhecimento, e está em nossa formação. A gente foi formado dessa maneira na educação básica, foi formado dessa maneira no ensino superior, então se livrar dessas amarras é algo muito complicado. Então, é necessário entender e estudar mais, professores que trabalham com a formação do ensino de química, mesmo nessa perspectiva crítica. Nesse sentido, eu apresento para vocês o estudo de Edilson Moratilo, Bárbara Anunciação e Rafael Siqueira, que são professores da Universidade Federal da Bahia, que apresentam as características, né, essenciais na formação dos professores no viés crítico, nesse viés onde a praxis é o cerne do ensino, onde a teoria e a prática ela é totalmente articulada de modo a levar à formação do cidadão de consciência crítica, e que tente, né, superar esse discurso hegemônico em sua própria prática de ensino. Nesse sentido, trazemos a ludicidade, né, tentamos, né, compreender como que o lúdico ele pode ser trabalhado num contexto de superar essas pedagogias hegemônicas que são tão evidentes no nosso cenário educacional. Aí, na minha tese, né, quando eu fui escrever o processo da tese, eu identifiquei e evidenciei o trabalho de Alcune, por meio do que é intitulado Psicologia do Jogo. Por meio de uma discussão filosófica acerca do jogo, ele apresenta os impasses e desafios de uma compreensão teórica consistentes sobre sua essência e particularidades. A essência desse estudo, ela possui um viés da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, que é pautada no marxismo. Nesse sentido, eles tentam superar as concepções biologizantes do jogo, que são destacadas de forma crítica. E entende o jogo como uma atividade em que se reconstrói, sem fins utilitários diretos, as relações sociais, e evidencia o jogo de papéis como forma evoluída do jogo. Por meio da compreensão desse autor, do Alcune, nós elaboramos alguns conceitos que são essenciais para serem trabalhados e discutidos na formação inicial dos professores, tanto pelos professores formadores, quanto pelos professores em formação. Nesse sentido, é necessário debatermos alguns conceitos. O que é o lúdico? O que é a ludicidade? O que são as atividades lúdicas e os jogos? Por vezes, esses conceitos eles são trabalhados de formas polissêmicas, onde um conceito ele acaba sendo justificado para explicar o outro, e traz alguma inter-relação entre eles. Os próprios pesquisadores da área trazem essa polissemia, né, e debatem sobre essa polissemia também, mas muitas vezes
elas são pautadas, inclusive em sua essência, no discurso hegemônico. Nesse sentido, tentando desprender um pouco desse discurso, apresentamos os conceitos que consideramos pertinentes no trabalho, pensando numa perspectiva crítica. Diante disso, compreendemos o lúdico como uma categoria mais ampla, que envolve o sentimento de prazer, liberdade e satisfação, proveniente da experiência do sujeito como ator e espectador, em um contexto no qual esteja acontecendo uma atividade não produtiva, como, por exemplo, o comparecimento em um culto ou a participação como espectador em uma peça teatral. Então, o lúdico em si, ele é uma categoria mais ampla que abrange as atividades lúdicas, os jogos e diversos outros quesitos que, em sua essência, atrai esse caráter lúdico em si. Nesse sentido, o sujeito ele pode ser um ator ou um espectador do processo do lúdico. Não necessariamente ele precisa estar como ator a todo momento. Em alguns momentos, ele também pode ser um espectador. Então, o lúdico ele é compreendido como essa categoria mais ampla. Já as atividades lúdicas, elas são uma gama de atividades que possuem como essência a realidade produzida sem fins utilitários pelo sujeito. Mas o que é essa realidade sem fins utilitários? Essa realidade sem fins utilitários é a própria realidade proposta pelo Elcone. É a ideia de que, quando a criança ela vai atuar num processo de brincadeira como médico e a outra criança como paciente, ele vai atuar como médico, mas no final do processo do brincar, a criança que foi o paciente, ela não vai ser curada pelo médico. Ela vai entender que ali é um processo de brincadeira e que vai ser um faz de conta. É como se fosse uma atividade de papéis, né? Onde a criança, ela reproduz o papel social do médico e a outra criança, o papel social do paciente. Mas no final em si não tem um fim utilitário, é só um processo de brincadeira mesmo. Nesse sentido, os sujeitos eles são autores do processo. Além disso, essas atividades elas são prazerosas, promovem diversão, são organizadas de modo a levar em consideração os aspectos dos mais variados no que se compete ao objeto de situação que se deseja reproduzir, e possuem regras explícitas ou implícitas. Sendo assim, essas atividades elas constituem como importantes instrumentos no processo de desenvolvimento cognitivo psíquico. Já a ludicidade é o campo em si de estudo do lúdico. É composto por um conjunto de pesquisadores que se dedicam à compreensão do lúdico e de todas as atividades que, de alguma maneira, o envolvam. Nesse sentido, evidenciamos os pesquisadores que publicam, né, na Química Nova na Escola, que publicam no Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas, no INEC, no Jalequim, e em diversos tantos outros eventos que trazem, né, em si, uma modalidade direcionada às atividades lúdicas e à ludicidade. Então, essa ludicidade em si, o termo ludicidade, é relacionado ao campo de estudo do lúdico. Já os jogos, como definido por Elcone, se constitui como um tipo de atividade lúdica, na qual o homem reconstrói as relações sociais sem fins utilitários, com regras, né? E essa reconstrução é pautada naquela ideia de que não vai haver um fim utilitário no final das contas. É uma reconstrução social. A criança em si, ou o sujeito, ele vai reconstruir uma ação que é desenvolvida pelo homem de modo lúdico, por meio de uma intervenção que envolve uma brincadeira. E, nesse sentido, o jogo ele é uma das atividades lúdicas. Existem diversas outras atividades lúdicas, e o jogo ele não pode ser reduzido à única atividade lúdica. Muito pelo contrário, ele tem que ser entendido como uma das atividades lúdicas. Dessa maneira, o modo como se brinca e o conteúdo da brincadeira são dependentes do contexto social. Por meio da inserção da criança no ato de brincar, diversos sentidos são potencializados, o que viabiliza o estabelecimento de relações cognitivas com o mundo, com os símbolos, com as pessoas, e especialmente na constituição do pensamento infantil, como proposto por Vygotsky. Dessa maneira, é importante evidenciar o caráter educativo do jogo, que é esse o nosso objetivo enquanto professores, compreender de fato como que se dá esse caráter educativo. O que caracteriza um jogo como educativo? É importante, enquanto professores e formadores, pensar o que caracteriza um jogo como educativo. De acordo com a literatura, né, voltada para o ensino de química dos jogos, evidenciamos os estudos de Marlon Soares como um dos principais, né, pesquisadores da área do lúdico, e o Hélio Mercedes como um forte também pesquisador da área, que apresenta já um viés mais crítico. Já o Marlon Soares, que é o mais difundido, né, o grupo de pesquisa dele, no caso, lá na Universidade Federal de Goiânia, ele é um dos grupos mais relevantes da área, e o grupo que possui um
uma hegemonia também nos trabalhos publicados em eventos, em revistas científicas voltadas para essa temática, eles apresentam um viés mais voltados para a pedagogia do aprender a aprender, já voltado para esse discurso hegemônico mesmo, no caráter construtivista. Nesse sentido, tanto o Kishimoto quanto o Marlon Soares, eles defendem a ideia do equilíbrio químico, do equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. Mas, de fato, como que esse equilíbrio ele pode ser estabelecido? Como que a função lúdica ela pode ser equilibrada à função educativa? E qual a importância desse equilíbrio surgir no processo de organização e elaboração da atividade lúdica e do jogo? É necessário que o professor ele tenha claro que a sua atividade é ensinar, de modo que sua ação se dará por meio da brincadeira, que nesse caso é a atividade lúdica. Então, o cerne do processo da atividade lúdica é o ensino do conhecimento científico. Então, esse equilíbrio, ele precisa ser estabelecido. No entanto, esse estabelecimento não é um processo fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil para um professor, e inclusive para um aluno de graduação, no processo de elaboração de um jogo, identificar como que esse equilíbrio acontece. É necessário termos em mente que, de acordo com esses pesquisadores, e também acreditamos que é necessário haver esse equilíbrio, porque, de fato, se a função lúdica ela sobressair, esse jogo vai voltar mais para uma brincadeira no contexto educacional. E também, se a função educativa sobressair, vai voltar mais para uma atividade de conteúdo em si. Mas é necessário termos em mente e entender que esse equilíbrio, se acontecer de não haver uma proporção entre o equilíbrio, é necessário que esse equilíbrio ele tende a pender para a função educativa, porque esse que é o processo em si da atividade do ensinar do professor, é a promoção do conhecimento científico. Então, se houver um desequilíbrio, esse desequilíbrio ele não tem que estar voltado para a função lúdica, não. Muito pelo contrário, ele tem que voltar para o ensino do conhecimento científico, para que, de fato, esse conhecimento ele seja produzido, perpetuado e direcionado ao aluno no contexto educacional. Nesse sentido, é necessário ter uma socialização do conteúdo científico para a humanização dos alunos. Então, no viés crítico, defendemos que o cerne do processo educacional, inclusive das atividades lúdicas, é a elaboração do conhecimento científico e a aprendizagem do conhecimento científico pelo aluno. Então, nesse sentido, se esse equilíbrio vier a ser de difícil controle pelo professor ao organizar o jogo, ele tem que tender para o conhecimento científico, que no caso é para a função educativa. E é necessário também ter em mente que é imprescindível o processo de prazer no jogo, né? O jogo ele tem que ele é proposto pelo professor, mas ele tem que ter esse caráter de prazer também. Nesse sentido, essas atividades lúdicas, enquanto instrumentos pedagógicos, são submetidas à possibilidade de forma prazerosa o objetivo primordial da educação, que é a socialização dos conhecimentos científicos. Nesse sentido, o jogo ele atua como um instrumento pedagógico. Existe um discurso também na literatura direcionado à compreensão do jogo educativo, do jogo pedagógico, do jogo didático, diversos termos direcionados para o jogo em si, no contexto educacional. Existe também uma discussão voltada para o jogo como educativo informal e como um jogo como educativo formal. Entendemos que, independente do termo utilizado, é necessário compreender que o jogo ele precisa de uma intencionalidade pedagógica. O jogo ele só pode ser considerado como um instrumento pedagógico, um jogo educativo, um jogo didático, a partir do momento que se tem uma intencionalidade pedagógica por parte do professor em ensinar o conhecimento científico ao aluno. Então, nesse sentido, é necessário promover a aprendizagem de conhecimentos científicos referentes a conteúdos específicos das diversas áreas. No nosso caso, conteúdos direcionados à química em si, nesse processo de elaboração do jogo, ele é imprescindível para que o jogo seja conhecido e determinado como instrumento pedagógico no contexto educacional do ensino de química. Diante disso, o jogo do banco imobiliário, por exemplo, como o bambolê, eles podem ser considerados jogos no estrito senso, um jogo comum, né, utilizado por alunos fora do contexto educacional, mas para serem utilizados no contexto educacional, esses jogos eles precisam ter uma intencionalidade pedagógica. No caso do banco imobiliário, o professor tem que evidenciar o quê? A questão da matemática, a questão do saber qual tem mais valor, qual tem menos valor, como que funciona esse processo do ganhar e do perder, levando-se em consideração o conhecimento científico da matemática no processo do jogo em si.
Já em relação ao bambolê, é a questão voltada mais para a educação física, da lateralidade, do movimento do corpo da criança. Então, esse processo ele tem que estar evidenciado no contexto educacional. Se vier apenas a questão da função lúdica, esse jogo, se uma intencionalidade pedagógica é evidente, ele não pode ser considerado um jogo educativo. Defendemos que, para um jogo ser considerado educativo, ele precisa ter uma intencionalidade pedagógica evidente e bem clara no contexto educacional. Nesse sentido, os jogos no ensino de química, de um modo geral, eles têm demonstrado, né, por meio dos estudos desenvolvidos nas revistas e nos periódicos nos últimos tempos, inclusive nos eventos voltados para o ensino de química, uma ascensão, principalmente nos estudos direcionados para a atividade lúdica de jogos mesmo. No entanto, é necessário evidenciar o ciclo endógeno presente nesses estudos. E o que significa essa existência desse ciclo vicioso endógeno? Esse ciclo vicioso é direcionado por identificar e apresentar que a maior parte desses estudos direcionados aos jogos, eles são evidentes e provenientes de um único grupo de pesquisa determinado e está localizado em uma única universidade. Isso não quer dizer que não existam estudos de jogos e trabalhos de jogos em outras universidades, mas significa dizer que a maior parte está nessa universidade, que é na Universidade Federal de Goiás, no grupo do professor Marlon Soares. E essa presença evidente de maior parte de estudos voltados para os jogos, nesse contexto, provoca um malefício para a área de ensino de química no sentido de compreensão do jogo. Por quê? Porque acaba que a maioria desses jogos, eles possuem um único viés pedagógico, um único viés teórico. Não existe uma pluralidade, né, de discussões nos estudos sobre referenciais teóricos diferentes entre os jogos, porque ele já é proveniente de uma perspectiva teórica endógena que já está consistente naquela universidade. Nesse sentido, defendemos a necessidade de novos grupos de pesquisa se debruçarem sobre a compreensão do jogo em si como um instrumento pedagógico e desenvolver estudos, trabalhos, artigos, evidenciando em diferentes perspectivas teóricas a compreensão e a importância do jogo enquanto um recurso a ser utilizado no ensino de química. É necessário evidenciar também que, entre os estudos publicados nos ENECs e nas revistas voltadas para ensino de ciências de um modo geral, no sentido da química em si, a maioria dos estudos, grande parte desses estudos, apresentam uma ausência da teoria em si de forma evidente no próprio cerne do texto. Nesse sentido, esses estudos eles são voltados mais para aplicações situadas apenas no campo empírico. Então, é necessário que se tenham, né, e que sejam desenvolvidos trabalhos de cunho teórico, voltados para a compreensão em si da essência dos jogos no contexto educacional, para compreender de que forma esses alunos aprendem, de que forma o professor ele pode ensinar de modo a possibilitar de forma potencial essa aprendizagem desse conhecimento científico-químico para os alunos por meio da ferramenta do jogo. Nesse sentido, Garcês, Rezende e Soares, Simões Neto, Silva, Mercedes Neto, Moradillo, eles apresentam, né, essa dificuldade dos estudos e dos trabalhos possuírem uma teoria, de fato, evidente em sua essência no trabalho pedagógico que trata do lúdico, e a necessidade desses estudos apresentarem uma teoria, né, pedagógica e filosófica que oriente o processo do jogo, da construção do jogo em si e do ensino e aprendizagem no sentido do lúdico. Nesse sentido, por meio desse caráter vicioso endógeno e da ausência da teoria, os estudos dos jogos eles são tratados muitas vezes, e o próprio jogo como instrumento pedagógico, na formação de professores, ele é tratado muitas vezes com falta de credibilidade. Existe um descrédito da comunidade, né, acadêmica em relação a essa ferramenta, como instrumento de ensino. Muitos não acreditam no potencial que o lúdico pode exercer enquanto instrumento pedagógico. Nesse sentido que essa ferramenta, muitas vezes, ela não é tão evidenciada, né, no curso de graduação, como instrumento pedagógico, não é tão trabalhado, não é feito um trabalho elaborado em relação às teorias pedagógicas e sua relação com essa ferramenta da ludicidade em si, no contexto educacional. Então, é necessário ter um rigor teórico maior nesses trabalhos, um rigor teórico, um rigor metodológico, e que preze pela intencionalidade lúdica do professor em si e do pesquisador ao utilizar essa ferramenta pedagógica no contexto de ensino.
Por isso, defendemos a necessidade de uma formação do professor para o lúdico. E é justamente isso que os princípios que iremos elencar nesse trabalho propõem para essa formação crítica. Esses princípios, eles foram elaborados como enunciados sintéticos de caráter geral e abstratos, que são utilizados e serão utilizados, propostos, né, de forma a atuar como norteadores, que possam ajudar a formação dos professores de química, quando o professor quiser optar, né, por trabalhar com essa ferramenta como instrumento pedagógico. Então, ela atua no sentido organizacional da prática pedagógica do professor em si, como uma ferramenta psíquica. Nesse sentido, ela vai atuar no processo formativo de química ao utilizar o lúdico na formação de professores. Mais do que ter uma atividade envolvendo o lúdico, é necessário alguns princípios que orientem o processo formativo. Mas como que esses princípios eles podem serem trabalhados, né? No caso, na formação do professor? Sugerimos que eles podem ser trabalhados, acredito que isso seja algo muito complicado, porque modificar um componente curricular de um curso de licenciatura não é algo fácil, mas que ele seja trabalhado de modo a, de alguma maneira, adentrar em alguma disciplina específica para trabalhar com o lúdico na formação de professores, ou ele pode ser trabalhado como as práticas pedagógicas de disciplinas voltadas para o ensino de química também, mas que, de fato, o professor formador em si do ensino de química, ele compreenda a necessidade de trazer esses princípios formadores, porque eles podem nortear, de maneira teórica, o desenvolvimento da compreensão do aluno, no sentido do que é a ferramenta do lúdico, o que é o jogo, de que maneira a gente pode trabalhar esse jogo, né, essa ferramenta pedagógica, de modo a ela proporcionar, de fato, conhecimento científico. Então, esses princípios, eles foram elaborados nesse sentido, e são 4 princípios que serão apresentados para vocês, e esses princípios, eles podem serem trabalhados em qualquer perspectiva teórica, não apenas na perspectiva crítica, que é a que eu defendo enquanto formadora de professores. O primeiro princípio diz respeito à atividade lúdica como uma forma. O segundo princípio, a atividade lúdica em si não tem uma teoria pedagógica. O terceiro princípio é referente à dialética entre a cultura lúdica do professor e a cultura lúdica do estudante. E o quarto princípio é direcionado à presença de elementos políticos, implícitos e explícitos na atividade lúdica. Nesse sentido, entendemos que a atividade lúdica, ela é apenas uma forma. Olha, é muito importante compreender agora que a atividade lúdica em si, enquanto uma forma, ela é uma forma a ser trabalhada no contexto de formação de professores, determinado conteúdo, mas que, para além desta forma, existem diversas outras formas que poderiam também trabalhar aquele conteúdo. Mas, naquele momento, o professor opta por utilizar a atividade lúdica como instrumento pedagógico. Então, por que é necessário compreender a atividade lúdica como uma forma? É justamente para superar a ideia da empolgação. Existem muitos professores e pesquisadores que utilizam o lúdico como a forma, defendem como se ela fosse a melhor forma, e é necessário superar essa empolgação e essa compreensão de que o lúdico em si ela é a melhor forma. Não, ela é apenas uma forma, existem diversas outras formas que podem ser trabalhadas, e ela é uma dessas formas. E enquanto uma forma, um instrumento pedagógico, ele tem que ser utilizado de forma intencional e de forma consistente, por meio de um viés teórico que o fundamente e o leve a, de fato, proporcionar o ensino e a aprendizagem por meio dos alunos. Nesse sentido, ele se constitui um instrumento pedagógico. É necessário ter clareza da finalidade da sua utilização. Qual é o objetivo de se utilizar o lúdico naquele contexto para ensinar determinado conteúdo? O professor em si, ele precisa ter clareza dessa finalidade. De que modo se constitui o trabalho educativo? Qual a natureza e a essência do trabalho educativo? Então, para ter essência da finalidade da utilização do lúdico, é necessário entender o que se constitui esse trabalho educativo, né? A ideia da transmissão dos conhecimentos científicos para que, por meio dessa transmissão em si, o aluno aprenda e se humanize enquanto cidadão, porque é por meio da apropriação do legado histórico-cultural que o cerne do ato educativo ele é estabelecido. Então, é necessário transmitir esses conhecimentos. Então, por meio da atividade lúdica, da compreensão da atividade lúdica enquanto uma forma, é necessário que essa atividade lúdica ela é proposta
para ensinar o conhecimento científico para os alunos. Então, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo, o professor tem que ter consciência, né, de qual é a forma mais adequada que eu vou utilizar para ensinar determinado conteúdo. E, por vezes, a atividade lúdica, ela vai ser essa forma. E é necessário entender também os limites da potencialidade do lúdico enquanto forma, né? Quando que deve ser utilizada, quando é melhor não se utilizar o lúdico e utilizar uma outra forma, não aquela. Então, essa consciência crítica, ela vai te proporcionar, enquanto professor, compreender qual é o melhor momento para se utilizar esse instrumento pedagógico enquanto uma forma, levando em consideração seus limites e potencialidades. Nesse sentido, entender o lúdico enquanto a forma leva o quê na formação de professores? Leva o professor a evitar o espontaneísmo de utilizar o lúdico quando acha conveniente para ele. Não é quando eu quero fazer alguma gracinha no contexto educacional. Não, é necessário ter intencionalidade pedagógica. Então, o lúdico, enquanto forma, ela tem que ser utilizada de forma consciente. Tem que se ter uma consciência da função do lúdico, do objetivo do lúdico no contexto educacional. Então, é necessário compreender como utilizá-las. E, além de como utilizá-la, qual é a funcionalidade dessa atividade mesmo. Quando devo utilizá-las? Porque elas podem ser utilizadas em diferentes teorias metodológicas, em vertentes teóricas e vertentes metodológicas também. Essa consciência crítica no processo de entender a atividade lúdica enquanto uma forma e de entender o processo de que elas podem serem utilizadas em um determinado contexto, vai fazer com que o professor compreenda que a consciência da função do lúdico em si, ela é necessária e fundamental para a sua formação enquanto professor mesmo, principalmente enquanto um professor que vai utilizar o instrumento pedagógico do lúdico no contexto educacional. Então, é necessário transformar essa ferramenta psíquica, né, essa compreensão da atividade como uma forma, como uma ferramenta psíquica no processo de formação dos professores mesmo. E esse lúdico, enquanto uma forma, ele é potencializado quando é evidenciado o seu caráter desafiador, que na perspectiva a gente compreende como algo que, por meio do conhecimento científico, né, no processo da brincadeira em si, do lúdico em si, o professor ele promova conhecimentos científicos para além do que os alunos já conhecem, porque é por meio desse processo do brincar em si e do conhecer os conhecimentos postos que eles vão ser o quê? Levados a compreender o que está ali posto e por meio dos desafios, compreender o que antes não era compreendido por si só, enquanto ele sozinho, enquanto aluno, não conseguia compreender, mas que agora, por meio da interação com os colegas e por meio do auxílio do professor, enquanto par mais capaz naquele contexto educacional, vai agora passar a compreender aqueles conhecimentos que por ele antes não eram atingidos. Nesse sentido, além da atividade lúdica em si como uma forma, o segundo princípio, ele propõe que a atividade lúdica, sim, ele não tem uma teoria pedagógica. Mas como assim o lúdico não tem uma teoria pedagógica? Se na maioria dos artigos dos trabalhos que apresentam o lúdico, a teoria do construtivismo ele é tão evidente. É necessário entender que, embora a teoria do construtivista, né, ela seja hegemônica no sentido do lúdico na formação de professores, no contexto educacional do ensino de química, em si, o lúdico, ele não pode ser trabalhado apenas exclusivamente nessa vertente teórica. Ele pode ser trabalhado em todas as vertentes teóricas. Então, essas atividades lúdicas, ela apresentam um viés construtivista. No entanto, é necessário explicitar, ao se desenvolver o jogo, sobre que teoria pedagógica esse jogo ele vai ser desenvolvido. Qual é a teoria que está dando suporte ao desenvolvimento e à elaboração daquela atividade lúdica? Mas por que compreender isso é importante? Porque a nossa prática pedagógica, ela é composta e ela é influenciada, possui influências diretas da sociedade, das classes, dos elementos teóricos e metodológicos que são hegemônicos no contexto educacional. Então, nenhuma prática pedagógica é neutra. Por mais que o professor ele não consiga identificar qual é a vertente teórica que ele está trabalhando ao desenvolver a atividade lúdica no contexto educacional, a própria atividade lúdica dele vai propiciar, né, propiciar e deixar claro, por meio dos processos
de como essa atividade é desenvolvida, de como o aluno ele se porta diante desse jogo, como o professor, enquanto par mais capaz, enquanto educador, ele vai elaborar e ele vai orientar aquele processo do jogo em si ao ser desenvolvido. Então, nenhuma prática pedagógica é neutra. E o professor ele tem que ter consciência disso ao elaborar sua atividade pedagógica, para que, por meio dessa compreensão da teoria pedagógica que ele defende, o jogo seja elaborado, levando em consideração as vertentes postas nessa teoria pedagógica. Então, é necessário explicitar ontológica e epistemologicamente os pressupostos e objetivos educacionais daquela atividade lúdica ao ser pautada em uma teoria pedagógica de um modo geral. Nesse sentido, os fundamentos teóricos da sua teoria pedagógica para pensar o lúdico na relação com essa teoria, eles são fundamentais. Diante disso, as atividades lúdicas enquanto instrumentos pedagógicos, elas são alinhadas aos fundamentos de uma teoria pedagógica de modo consciente, levando-se em consideração os aspectos ontológicos do ser social e epistemológicos de compreensão de como o aluno aprende, que ser a gente quer formar enquanto aluno, né? Qual é o ser que eu quero formar ao desenvolver a minha prática pedagógica por meio da teoria que eu enquanto professora, defendo no contexto educacional? De que forma a estrutura do ensino ela deve ser organizada e a atividade lúdica deve ser organizada e estruturada para atingir esses objetivos da teoria pedagógica em si? Todos esses questionamentos, eles têm que estar como objeto do ensino do professor a elaborar essa atividade lúdica, de modo a superar o naturalismo, a ideia de que apenas na perspectiva construtivista que o jogo ele pode ser elaborado de modo a ser potencialmente significativo, de forma a ser uma ferramenta positiva no contexto educacional. Não, ele pode ser elaborado tanto na perspectiva teórica construtivista, quanto na psicologia histórico-cultural, quanto na ideia da pedagogia tradicional, inclusive, que a gente tem, né, esse ranço já enraizado desde o curso desde a graduação, a gente já evidencia apenas as críticas direcionadas à pedagogia tradicional, não levando-se em consideração que essa pedagogia tradicional, assim como qualquer uma outra pedagogia, ela tem no seu processo, no seu cerne de construção em si, a ideia de promoção do conhecimento científico, claro que pautada nas especificidades da sua própria teoria, mas que não desmerecendo as outras, assim como as outras, ela também é uma pedagogia, e que também ela é relevante, e que dessa forma o lúdico ela também pode ser trabalhado nessa perspectiva também. Não é a perspectiva que defendemos no cerne do nosso trabalho, mas é uma perspectiva que também é importante a gente evidenciar que é necessária e que ela é potencialmente também evidente no processo de ensino-aprendizagem, tanto no sentido de, enquanto pedagogia em si, quanto no sentido do trabalho lúdico nesse quesito, como instrumento pedagógico dessa pedagogia mesmo. As atividades lúdicas, elas também podem ser trabalhadas na pedagogia tradicional, mesmo, muitas vezes, sendo consideradas inapropriadas e incompatíveis, né, esse ensino tradicional, por muitos pesquisadores da área. Nesse sentido, não defendemos que essa seria a melhor proposta, mas é necessário entender que o lúdico em si, ele pode moldar-se a diferentes orientações pedagógicas. Ele não possui uma orientação pedagógica única. Ele pode ser moldado enquanto instrumento pedagógico a diferentes vertentes teóricas, levando em considerações as especificidades de cada vertente, tanto no processo de que cidadão que se quer formar, quanto no processo de como o aluno aprende nessa teoria. Nesse sentido, as atividades lúdicas, elas precisam ser utilizadas de maneira clara, com seus vínculos pedagógicos expostos no processo de organização e no processo de prática e desenvolvimento no contexto educacional em si. O terceiro princípio é mais voltado para a dialética entre a cultura lúdica do professor e a cultura lúdica do estudante. Mas que cultura lúdica é essa? O lúdico, por ser considerado de natureza e origem social, está diretamente relacionado à cultura em seu tempo. A cultura, o termo cultura em si, vem do latim, significa colheita, agricultura, lavoura. Já na perspectiva crítica, na perspectiva do viés da psicologia histórico-cultural, a cultura é compreendida como uma transformação da natureza pela ação humana. Por meio da ação humana, a natureza ela é transformada. E como o termo cultura ele é compreendido de acordo com a teoria marxista, ele é compreendido como um derivado do trabalho. Não darei ênfase nessa discussão
nesse momento, mas é importante compreender que, no viés marxista, essa cultura ela provém da transformação da natureza pela ação humana. Então, a cultura ela é um modo diferente de transmissão e apropriação das transformações e desenvolvimento da espécie. Então, é necessário frisar que a cultura é um modo diferente de transmissão, da forma que vai ser transmitida e da forma que vai ser aprendida também, a apropriação das transformações e desenvolvimento da espécie, que, como produto do trabalho, diferencia o ser humano dos outros animais. Nesse sentido, a cultura se desenvolve, o ser humano se desenvolve enquanto ser social, produz sua própria existência, produz a cultura material e simbólica, por meio das conquistas que foram objetivadas para dar conta das necessidades a ele impostas, e assim transmite essa apropriação cultural às próximas gerações. Nesse sentido, a transmissão e a apropriação cultural, ela é proveniente, ela é desenvolvida por meio da interação dos sujeitos, e especificamente, e principalmente nesse caso, no processo educacional. Então, por meio do processo educacional, nós aprendemos a cultura também. Ela é uma apropriação do processo social em si, e acontece de forma efetiva por meio do processo educacional, de modo a promover novas funções psíquicas no sujeito, contribuindo assim para o seu desenvolvimento e para a emancipação do homem. Nesse sentido, a transmissão dos conhecimentos científicos que compõem o arcabouço cultural, ele é acumulado ao longo da história. Mas o que se constitui a cultura lúdica em si? Por que é importante compreendermos o que se dá essa cultura lúdica e a dialética entre a cultura lúdica do professor e a cultura lúdica do aluno? A cultura lúdica em si, ela tem uma relação direta com a cultura pré-existente, com o meio que o aluno, né, e que o sujeito, o professor em si, ele está inserido, e com a forma com que ele desenvolveu e se desenvolveu ao longo dos anos no seu contexto de vida. Nesse sentido, a cultura lúdica, ela é um conjunto de regras e significações próprias do jogo, que o jogador adquire e domina no contexto do seu jogo. Novamente, essa cultura lúdica é o conjunto de regras e significações próprias do jogo, que o jogador adquire e domina no contexto do seu jogo. São as regras, são as nuances do jogo, as questões direcionadas ao jogo em particular, determinado jogo em particular, que não é aplicada a um outro jogo, é a vertente, a ideia, a compreensão do jogo em si. Nesse sentido, a cultura lúdica ela se internaliza pela aprendizagem como qualquer um outro traço cultural humano, ou seja, um determinado jogo, ele é apresentado para a criança, e a criança ela aprende as regras e as normas direcionadas a esse jogo, e por meio dessa apreensão ele consegue jogar, né, essa atividade a ele proposta. E no processo educacional também é assim, esse jogo ele é levado pelo professor à sala de aula, e o aluno ele vai se apropriar das regras, das objetivações desse jogo, para assim ele aprender a jogar, né, e de fato, por meio desse jogo, ele adquirir e aprender os conhecimentos científicos nesse jogo, no jogo posto. Nesse sentido, essa cultura ela diversifica de sujeito para sujeito por meio do contexto cultural em que ele está inserido, por meio do meio social, por meio da idade e do sexo. Um jogo direcionado para um aluno do ensino fundamental, ele não vai surtir um efeito no aluno do ensino médio, o mesmo efeito. O interesse, né, pela fase lúdica e também pelo conhecimento científico oposto, porque não está de acordo com a modalidade de ensino que aquele aluno compreende e também não tem os conhecimentos prévios que o aluno deveria ter para jogar aquele determinado jogo. Existem jogos também que são direcionados mais para meninas, jogos mais direcionados para meninos. Então, essa cultura, essa diversidade cultural lúdica em si, ela possui algumas vertentes em sua essência que são necessárias serem refletidas no processo de formação inicial. E como se dá esse processo cultural em si? A cultura lúdica, ela possui um caráter dinâmico. E esse caráter dinâmico, ele acontece, ele é evidenciado principalmente pelo advento tecnológico. Existem alguns jogos que em tempos atrás, eles eram muito evidentes e tinham uma atenção maior por parte das crianças. E parte desses jogos hoje, eles não têm tanto, os alunos não possuem mais tanto interesse, principalmente pelo fato do advento tecnológico. Existem jogos que deixam de ser novidade e outras versões surgem. Nesse sentido, existem jogos também que ganham novas roupagens, como, por exemplo, a Beyblade,
que é uma versão atual do peão, que era um brinquedo, né, no caso, um objeto, um brinquedo, que os alunos brincavam de peão, e que atualmente esse peão ele é substituído pela Beyblade, que já é uma forma que ganhou uma nova roupagem, uma maneira, um instrumento mais atual para a modalidade e para a sociedade atual que temos hoje. Exemplo de jogos como dama, de caça-palavras, jogos de botões, que antigamente possuíam vertentes físicas, mas hoje existem vertentes que são já digitalizadas, né, que são ganharam versões digitais. Nesse sentido, esse advento tecnológico fez com que houvesse uma mudança nessa questão da cultura lúdica em si, tanto do professor quanto do aluno. É necessário compreender que a dialética entre a cultura lúdica do professor e do aluno, ela existe pelo fato de que a cultura lúdica do professor, ela influencia de maneira direta do professor e do aluno, nesse caso. Eu entendo que tanto do professor quanto do aluno, do professor quanto do adulto, perdão. O professor e o adulto, ele influencia de maneira direta a cultura lúdica da criança, porque influencia as significações que compõem a produção da cultura lúdica para e pelas crianças. Por que isso acontece? Porque se a gente for observar, quando determinado jogo ele é desenvolvido, quando determinado brinquedo ele é desenvolvido, ele é desenvolvido pelo adulto, normalmente. Ele é proposto, né, no mercado pelo adulto. Então, nesse jogo em si, existem crenças, existem ideias, existem concepções desse sujeito que desenvolveu esse jogo no jogo formado e elaborado. Então, o aluno, ele, ao brincar com aquele determinado brinquedo, ele vai estar acompanhando e agregando aquela cultura lúdica do sujeito que propôs aquele jogo, a sua própria cultura, porque ele vai aprender, por meio do jogo em si, as regras e as objetivações propostas pelo adulto ao desenvolver o jogo. Então, essa cultura lúdica do aluno, ela é totalmente influenciada e direcionada através da cultura lúdica do professor. Os livros, os brinquedos, os artefatos lúdicos, eles são desenvolvidos por adultos. Nesse sentido, eles possuem a cultura lúdica do adulto. E essa cultura lúdica do adulto, ela é passada para os alunos e para as crianças de um modo geral. Então, as concepções, crenças da cultura lúdica adulta, elas estão imbricadas nesse brinquedo, naquele jogo de um modo geral, e as crianças, por meio da apreensão, né, e da participação no jogo em si, ela aprende e ela também passa a beber da cultura lúdica do professor e do adulto. Nesse sentido, o professor exterioriza, no processo de confecção do jogo, características da sua própria cultura, ao propor uma atividade lúdica no processo educacional. Então, tão importante quanto conhecer os aspectos que levam a optar por utilizar em um determinado momento uma atividade lúdica, um jogo ou qualquer outro tipo de atividade desse segmento, é necessário que o professor entenda que, para o aluno, até que ponto se cumpre a função lúdica pretendida por tal instrumento, e se essa está ou pode ser apropriada pelo aluno, se passará a fazer parte do arcabouço que compõe a sua cultura lúdica, se aquele conteúdo está sendo trabalhado de modo a atingir a modalidade de ensino proposta, a quem eu estou ensinando, por que eu estou ensinando, o que eu estou ensinando, são questões que são necessárias para o professor, ao desenvolver o jogo, ter em mente. E ter em mente que o que para ele é um jogo, para o aluno pode não ser. Então, o aluno ele só vai compreender aquele jogo do professor enquanto jogo, enquanto atividade lúdica, a partir do momento que ele conhecer aquele jogo, conhecer as regras do jogo, as nuances do jogo, as potencialidades do jogo. O aluno tem que entender também que aquele jogo, no contexto educacional, ele vai ter um viés pedagógico. Isso não é necessário ser escondido do aluno, não. Claro que ele vai entender o viés lúdico, e a gente vai tentar evidenciar isso, né, no contexto educacional. No entanto, o aluno não precisa utilizar aquele jogo de maneira inconsciente. Ele vai utilizar sabendo o conhecimento científico que ele vai aprender ao jogar o determinado jogo. Nesse sentido, é necessário investigar a cultura lúdica do aluno também. Qual é o jogo que para o aluno está sendo mais evidente? Quais são os jogos atuais que o aluno mais está tendo interesse em jogar? O professor ele precisa conhecer um pouco dessa cultura lúdica do aluno também, para que por meio dessa compreensão eles consigam elaborar atividades lúdicas que de fato atraiam o interesse do aluno e que de fato consiga proporcionar esse conhecimento científico por meio dessa interação e dessa participação que é voluntária no contexto do jogo. Estabelecer relação entre essas culturas, né, entre a cultura lúdica do professor e a cultura lúdica do aluno, por isso conhecer e investigar essa cultura, e compreender essa dialética existente entre essas culturas no processo de organização e de promoção do jogo no contexto educacional.
O quarto princípio diz respeito à presença de elementos políticos implícitos e explícitos na atividade lúdica. Toda prática educativa contém inevitavelmente uma dimensão política. Lembra que eu falei anteriormente para vocês que nenhuma prática pedagógica é neutra? Toda prática política contém, por sua vez, inevitavelmente uma dimensão educativa. Então, toda prática pedagógica contém uma dimensão política e uma dimensão educativa. Nenhuma prática pedagógica é neutra. Nesse sentido, toda prática pedagógica possui elementos políticos. Tais elementos, eles também são trabalhados nos instrumentos, e também eles são provenientes, estão evidentes também nos instrumentos pedagógicos que utilizamos enquanto professores para promover o ensino. Então, na própria atividade lúdica, enquanto instrumento pedagógico, também possui elementos políticos. E são questões que não são normalmente discutidas no contexto educacional da formação de professores, e que são questões extremamente importantes para a formação de professor crítico, consciente e humano. De modo a entender que existem elementos políticos implícitos e explícitos. E esses elementos, eles precisam serem compreendidos de modo consciente pelo professor para atuar de forma a produzir uma formação crítica docente, para que o professor saia da condição ingênua de levar um determinado jogo para a sala de aula, sem observar os elementos políticos que estão implícitos nele e que, de fato, podem, de uma forma ou de outra, promover situações constrangedoras no contexto educacional. Esses elementos políticos, normalmente, eles costumam ser esquecidos. E, normalmente, eles são explicitados por meio do riso, do entusiasmo e da euforia. De fato, existe riso, entusiasmo e euforia, é isso que a gente quer, né? Ao propor uma atividade lúdica. Também, é isso que a gente também quer. Então, é necessário entender quando o aluno está rindo, quando o aluno está eufórico, o que há por trás desses sentimentos. Por que o aluno está rindo? Por que ele está entusiasmado? O que faz com que esse riso aconteça no processo do jogo em si, no contexto educacional? Como, enquanto professores, estamos contribuindo para esse riso? É necessário que o professor ele tenha em mente que esses elementos políticos, eles são imbricados nas atividades pedagógicas e que o professor ele tem que ter, ao desenvolver essa atividade pedagógica, consciência desses elementos, que por vezes, na maioria das vezes, acontece de forma implícita. Como os elementos políticos estão imbricados na maneira em que trabalhamos com as atividades lúdicas e o quanto somos responsáveis por perpetuar ou ressignificar determinadas situações que interferem diretamente na condição humana dos alunos. Como que essas situações interferem nessas condições humanas? Observe, os elementos políticos explícitos, eles são direcionados mais à ideia da dinâmica estrutural, da questão da classe, né, da sociedade em si, que são negligenciados, no sentido de que é estabelecida uma relação no acesso ao brincar. Nem toda criança tem o mesmo acesso à brincadeira. O brincar passa a ter uma significação diferente para os que são impedidos. Muitas crianças, desde criança, elas não têm acesso ao brincar no contexto em que está inserido mesmo, sem ser o contexto pedagógico em si. No próprio contexto em que vive, por ter que cuidar dos irmãos enquanto os pais saem para trabalhar, por ter que trabalhar desde cedo, mesmo sendo por lei, né, proibido o trabalho infantil, mas ainda assim existem crianças que trabalham, e a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, então nem todas as crianças elas têm o mesmo acesso ao brincar. Nesse sentido, o professor tem que ter consciência disso, e também tem que ter consciência dos tipos de brincadeira que possuem marcações claramente de classe. Existem brincadeiras que em seu processo de brincar, existem marcações e apresentam marcações claramente de classe. Então, o professor ele precisa ter consciência desse processo, da negligenciação desses elementos políticos explícitos, mais direcionado à dinâmica estrutural em si, em que o Brasil ele é formado, né, composto, e nesse sentido promover discussões sobre os elementos políticos nos cursos de formação de professores, e que as atividades lúdicas, ela perpassa pelo elemento político, e precisa acontecer de forma consciente. Então, o professor tem que ter consciência do elemento político em si, explícito, e também dos elementos políticos implícitos, que, ao meu ver, são os mais importantes e os mais negligenciados na sala de aula. Que elementos políticos implícitos são esses? Esses elementos são os possíveis preconceitos imbrincados nas brincadeiras, que, infelizmente, acontecem muito no contexto educacional. Por vezes, os próprios professores influenciam, de modo implícito, esses preconceitos
e evidenciou esses preconceitos na sala de aula. Então, enquanto professores, temos que ter consciência como que são esses preconceitos. Eles são reproduzidos, por vezes, pelo professor no contexto educacional. E, como exemplo, eu apresento para vocês os macetes que são utilizados para decorar fórmulas. Não sei se vocês já viram, né, esses macetes. Essas fórmulas, com certeza, vocês já estudaram no ensino fundamental, mas se vocês já viram o macete da forma como é apresentada aqui. Por exemplo, a fórmula para explicar o movimento retilíneo uniforme, no MRU, que é espaço inicial, espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Nesse sentido, para decorar essa fórmula, muitos professores de cursinhos de formação, né, para passar em vestibular e tal, eles apresentam um macete: Sofia sortuda, você é tesuda. Uma forma para decorar com mais facilidade, né, a fórmula para ser utilizada para desenvolver e resolver as questões direcionadas ao movimento retilíneo uniforme. Já a equação de Clayton apresenta PV igual a NRT, que é interpretado em alguns cursinhos como puta velha não rejeita tarado. Alguns macetes que por trás dessa fórmula, por trás desse macete, existe uma objetificação das mulheres, que se constitui o centro da lógica adotada, e que, por vezes, é utilizado com maior naturalidade pelo professor no contexto educacional. Ele utiliza, sem levar em consideração que, por trás desse jogo, por trás da atividade utilizada, por trás do macete ou da piadinha, né, exposta pelo professor em determinado momento da sala de aula, a objetivação das mulheres, a questões da misoginia, questão literalmente, de exclusão de determinados alunos no contexto educacional. Então, o professor, por meio de sua própria atitude, no processo de execução do jogo, ele precisa intervir e repudiar esse tipo de comportamento, esse tipo de, tanto comportamento proveniente do aluno em si, no processo do jogo, que o professor tem que estar atento, né, no processo do jogo em si, quando o aluno está jogando, além do seu próprio discurso para levar esse jogo na sala de aula, que, por vezes, esse elemento político está implícito no próprio discurso do professor, como acontece nesses macetes utilizados na sala de aula. O professor ele precisa intervir e repudiar. Isso só vai acontecer se o professor tiver consciência crítica, né, desses elementos políticos que estão implícitos na atividade. Então, o professor ele precisa atentar-se às escolhas de piada e aos possíveis preconceitos que podem atravessar ou compor o pano de fundo da situação cômica escolhida. E é de fundamental importância para uma formação para o lúdico, de modo a superar o máximo que puder as possíveis situações de opressão que são colocadas e que podem aparecer durante o jogo. Essas atividades lúdicas, normalmente, elas estão vinculadas a objetivos mais gerais e ao tipo de sociedade defendida. Nesse sentido, a própria política do riso, do que se está rindo, compreender o que ele está levando o aluno a rir, do que a nossa sociedade atualmente ri, né? Entender do que a sociedade ri vai fazer com que o próprio professor ele se autorregule criticamente, no sentido de não influenciar e não promover piadas de cunho racistas, de cunho misóginos, atividades e sua própria postura enquanto professor, levando em consideração no processo organizacional da atividade lúdica essas questões que precisam ser repudiadas veemente no curso de formação de professores. É necessário entender que a prática como um comprometimento político e intencional para lidar com as situações de modo a superar e se autorregular enquanto profissional docente. Nesse sentido, o documentário proposto por Hunt, no YouTube vocês podem encontrar esse documentário, eu posso enviar depois o link para vocês, e é muito interessante que vocês assistam enquanto professores. O documentário ele é denominado Tá Rindo de Quê? Ela nos mostra, por meio desse documentário, o que nos faz rir atualmente, do que a nossa sociedade ri, né? Como que caminha a nossa sociedade. Apresentar para o professor em formação inicial o que nos faz rir, vai fazer com que o professor compreenda como que caminha a nossa sociedade. Se o que nos faz rir atualmente são piadas de cunho racistas, capacitistas e misóginas, mostra que a sociedade está em decadência. Mas existe também aquelas piadas que são consideradas do politicamente correto, que mostra justamente o amadurecimento de consciência social, de pessoas que de fato, elas
vão de encontro com essas piadas de cunho racistas, capacitistas e misóginas. E é justamente essa postura enquanto profissional docente que temos que ter, né? Temos que ter esse amadurecimento da consciência social, de modo a repudiar esse tipo de piada e esse tipo de jogo que, de algum modo, pode, em algum momento, evidenciar esses tipos de riso, esse tipo de euforia voltada para a ideia de cunhos racistas, capacitistas e misóginos. Mas para que isso ocorra de fato, né, no contexto educacional, é necessária a superação da própria sociedade de classe, né, que é algo muito difícil hoje no Brasil. Nesse sentido, os estudos de Oliveira Silva, Oliveira Salgado e Paixão, eles mostram e evidenciam os estudos no ensino de química direcionados para a educação em química, sustentado na educação de direitos humanos, mostrando que o lúdico ele pode ser trabalhado no sentido de levar em consideração os direitos humanos, para ultrapassar a ingenuidade, né, que por vezes o riso ele é evidenciado lá no contexto educacional e o professor nem se dá conta que está, de fato, proliferando de alguma maneira um viés de cunho racista, de cunho que vem a excluir determinado aluno no contexto educacional. Para isso, é necessário ter a ideia da concepção de homem e de sociedade que se vem a formar. E Mercedes Neto, Pasqualini, eles também evidenciam e questionam a necessidade de uma formação ludopolítica, a ideia de que é necessário compreender a forma política que se está na própria atividade lúdica que é desenvolvida no contexto educacional. Os valores sociais que os professores querem reproduzir são importantes e precisam ser utilizados de modo coerente e consciente pelo professor ao utilizar a atividade lúdica. Esse aqui é o documentário, O Riso dos Outros, que é muito interessante também que vocês assistam. Eu posso estar compartilhando o link com a professora, e a professora pode estar posteriormente compartilhando com vocês. E Tá Rindo de Quê? Que também mostra para onde nossa sociedade caminha, né? Como a importância enquanto professor, ele não fala no sentido do professor em si, mas a gente traz essa ideia para o contexto educacional enquanto professor, como é importante para a gente entender para onde caminha a nossa sociedade e qual a importância da gente repudiar esses atos excludentes no contexto educacional, que são, infelizmente, evidenciados especialmente nas atividades lúdicas. Nesse sentido, é necessário ressignificar o papel do professor no cenário educacional, é necessário a superação do esvaziamento do trabalho educacional do professor, formar o professor para o lúdico é formar um professor consciente, formar um professor que entenda que o lúdico é apenas uma forma, que o lúdico ele pode ser trabalhado em diferentes vertentes teóricas, não apenas na vertente construtivista, que o lúdico ele tem que levar em consideração as questões culturais, tanto do professor quanto do aluno, né, ao desenvolver a atividade, e que existem, sim, questões políticas implícitas e explícitas no lúdicos, que precisam ser trabalhadas de modo a superar, né, as questões excludentes que são perpetuadas e evidenciadas no contexto educacional. Diante disso, eu agradeço vocês, né, pela paciência, e peço desculpa um pouco pelo tempo, que acho que eu fui um pouquinho mais do que deveria, né. Agradeço e peço para que vocês tatuem, enquanto professores, a ideia de que o lúdico é apenas uma forma, gente. É apenas uma forma, a gente tem que entender isso. Uma forma, assim como tantas outras que existem, né, um instrumento assim como tantos outros, que é preciso ser utilizado de forma crítica, de forma consciente, de forma pautada em uma pedagogia teórico-pedagógica, para que, de fato, por meio dessa atividade lúdica, o aluno venha a aprender, e que o professor, por meio dessa atividade lúdica, consiga transmitir os conhecimentos necessários para a humanização do sujeito. Aqui são algumas das referências utilizadas, e meu muito obrigada. Nós que agradecemos, Luísa, muito. Eu já te passo a palavra, tá, Aline? Mas deixa eu iniciar aqui, né, e agradecer novamente a Luísa por esse momento riquíssimo, né, que ela nos traz aqui com apontamentos muito importantes, né, para a formação de professores, para o ensino de química. E eu estava refletindo aqui, né, durante a sua fala, enquanto esses momentos, né, de reestruturação, de PPC, de curso, né, dos nossos cursos da licenciatura, eles aconteçam, né, porque eles aconteçam, visto que esses momentos de reestruturação, eles são longos, são demorados, né, não são fáceis, assim, eles não acompanham as mudanças, né, a velocidade que as mudanças acontecem no meio educacional,
E para vocês terem ideia, a gente tem uma resolução, tínhamos uma última, né, de 2015, já estava se adaptando ainda essa de 2015, já saiu uma de 2019, e enfim, esse processo ele é muito lento. E aí eu queria destacar a importância desses momentos, né, de interação entre os professores, entre os pesquisadores, para a formação dos professores, né? E aqui falando especificamente dos professores de química, né? E que de forma geral também a gente pode estar aí vinculando as outras áreas, né, das ciências. Então, muito obrigada, Luísa, por essa oportunidade, por né, esse momento de reflexão acerca dessa formação, né, do professor. Já, né, nessa perspectiva do pensamento na perspectiva crítica, né, que é uma outra vertente, né, que nós temos aí e que eu sempre falo, né, para os meus alunos e todas as oportunidades que eu tenho. Eu acho que não tem uma categoria profissional que mais passe por transformações, né, como a nossa, né, do professor. Então, nós precisamos acompanhar, né? É difícil, porque nós temos uma formação, quando vamos para a prática, né, nós nos vemos diante de novos desafios, né? E assim né, tem acontecido a formação e a nossa prática. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade. Eu vou passar antes de passar para a Aline, também gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui. Nós atingimos uma marca de 57 participantes aqui conosco. Então, muito obrigada pela presença de vocês, de todos vocês que estão conosco, né, sejam discentes da licenciatura, sejam os professores. Aqui eu gostaria de destacar a presença do professor Marcos, da professora Lucicleia, que são professores da UEPA, não do campus de Marabá, né, mas do campus de Belém, de Barcarena, que são outros campos, né, da nossa instituição. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e vamos aí, né, tirar dúvidas, conversar um pouco. Aline, você pode continuar aí. Boa tarde novamente. Agradecer a interação que teve ali no chat, né? Teve bastante participações. Agora a gente vai fazer algumas perguntas e eu vou falar alguns comentários de algumas pessoas que falaram ali que me chamou um pouco a atenção. Tá bom? A primeira pergunta é da professora Lucicleia. Ela pergunta: Luísa, existem indicadores para avaliarmos o equilíbrio das funções educativa versus o lúdico dos jogos? Então, como é o nome da professora, me perdoe? Lucicleia. Lucicleia. Então, professora Lucicleia, na literatura não existe. Existe a necessidade de equilíbrio. Eles evidenciam a necessidade de um equilíbrio, que a partir do momento que há um desequilíbrio e tende mais para a vertente lúdica, em si, o jogo aí deixa de ser uma atividade pedagógica e passa a ser apenas uma brincadeira no contexto educacional, e a partir do momento que tende para a vertente educativa, ele passa a ser uma atividade pedagógica, não um instrumento pedagógico, não uma atividade lúdica, né? Perde-se o caráter lúdico do jogo. Nesse sentido que a gente está tentando agora, né, trazer a ideia de que é necessário, de uma forma ou de outra, é muito subjetivo, ao meu ver, a ideia do equilíbrio. Eu acredito que vai do professor para o professor, vai de teoria para teoria, né? Então, assim, na perspectiva crítica, entendemos que esse desequilíbrio ele pode acontecer, e se vier a acontecer, de fato, no contexto educacional, ele precisa atender ao conhecimento científico, à vertente pedagógica. Mas não existe nenhum indicador na literatura que apresente esse equilíbrio de fato que deve acontecer. Infelizmente, não existe, né? É muito difícil para a gente, professor, né? Entender como que se dá esse equilíbrio, como que é o equilíbrio. É complicado, realmente. Professora Lucicleia, quer falar algo? Oi, boa tarde, Aline. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, Luísa. É um prazer, viu, imenso te ouvir. Essa tua fala, ela foi excelente, né? Porque traz para a gente muitas reflexões sobre essa necessidade de pensarmos no processo formativo dos nossos alunos, né? E dos professores aí numa formação continuada que já estão em atuação.
A gente vivencia muito a aplicação desse lúdico nessa forma somente do entretenimento, né? Daquela questão mesmo de trazer a motivação inicial, mas sem essa articulação essencial com a aprendizagem fundamentada em uma teoria, né? Então, a tua fala, ela trouxe diversas vieses, né, para a gente poder pensar e planejar esse lúdico agora, a partir de agora, né? Tem uma outra percepção sobre ele, tá? Então, eu te agradeço muito por essa tua apresentação. Os meus bolsistas fibidianos, tem alguns aqui presentes, né? Então, acredito que tenha contribuído muito para essa formação deles também, assim como para os residentes, tanto da professora Daniele como do professor Marcos também, tá bom? Muito obrigada, professora. Eu fico feliz, né, de contribuir de alguma maneira, né? Que a gente precisa realmente pensar, né? Como que o lúdico é trabalhado? Por que que muitas vezes os professores da universidade têm aversão ao lúdico? O que enquanto pesquisadores, podemos fazer para que isso seja superado, né? Para que, de fato, o lúdico ele venha a ser trabalhado de forma intencional e consciente, como instrumento pedagógico, assim como todos os outros instrumentos. Então, é nesse sentido que eu pretendo contribuir mesmo com vocês. Eu agradeço muito, viu? A próxima pergunta é da aluna Ioselma Vieira, ela é uma das residentes aqui do Campus Marabá. A pergunta dela é: será que a ludicidade é contemplada nas escolas como conteúdo essencial? Que formatos os professores têm dados aos momentos lúdicos nas escolas? Eu acho que ela quis dizer, acho que ela quis, mas naquele sentido de que forma o lúdico está sendo contemplado dentro das escolas atualmente, eu acho. Uhum. Então, se a gente for observar, né, tendo em vista que o lúdico ele também é seduzido pelo caráter hegemônico, é muita ideia do aluno por si só brincar. Ele vai brincar, claro que tem um viés pedagógico, mas é como se, essencialmente, o conhecimento científico, faz parte do processo, mas acaba não sendo tão evidenciado nesse processo atual da pedagogia do aprender a aprender, porque leva-se em consideração que o aluno em si só, ele vai aprender, que o professor, ele não vai intervir tanto, ele vai mediar o processo, mas o aluno, ele vai aprender brincando com os outros colegas e por meio dele mesmo, né, da sua própria interação no jogo. Então, acaba sendo enviesado e, nesse caso, não condiz com a perspectiva crítica, que é a ideia da própria promoção mesmo desse conhecimento, por meio do lúdico, e evidenciar que, por mais que o aluno esteja jogando, o objetivo principal daquele processo do jogo em si é a apreensão do conhecimento científico posto. Ok. A nossa próxima pergunta é de um outro residente aqui de Marabá, do Marcos Francisco. A pergunta dele é: como você abordaria esses conceitos nesse contexto educacional que estamos vivendo? Sabemos que trabalhar o lúdico no ensino remoto está bem complicado. Então, essa pergunta é muito difícil, né? Muito complexa. Assim, porque, assim, trabalhar o lúdico na sala de aula já é difícil, já é complicado. Agora, imagine trabalhar o lúdico de maneira remota, né? Então, assim, é necessário ter estudos, gente, estudos de como trabalhar, de como desenvolver essa atividade de maneira remota, como que a gente vai promover o equilíbrio de maneira remota entre a função educativa e a função lúdica. Já é tão difícil estabelecer esse equilíbrio no contexto educacional físico, imagina na maneira remota. Então, assim, ao meu ver, é bom pensarmos que é um momento, vai passar, iremos voltar para a sala de aula, e aí temos que pensar no contexto da sala de aula, porque pensar de maneira remota vai ser muito mais complicado do que a gente já vive na situação do lúdico em si na sala de aula. Então, são planos que a gente tem que fazer, mais voltado mesmo para a prática em si, presencial. Eu acredito que fizeram essa pergunta muito relacionada ao que a gente já está fazendo, porque atualmente, pelo menos aqui no campus de Marabá, as atividades da residência pedagógica são todas online, né? Inclusive até as nossas atividades de regência dentro de sala de aula. E aí vai ter um momento em que a gente vai ter que aplicar o nosso projeto, tá ali com o aluno. Eu acho que ele fez essa pergunta justamente para que ele possa ter esse cuidado. Sim, eu entendo. Mas é algo que é difícil de responder, sabe? Porque envolve tantas questões, não é apenas o conhecimento da teoria em si agora, que está envolvido, sabe? A questão do distanciamento físico no processo do brincar em si
já é complicado, porque provavelmente vai ter que ser desenvolvido um tipo de software, né? Para fazer a brincadeira, nesse caso, por ser remoto. Então, esse software tem que atender tanto ao processo lúdico, mas evidenciar especialmente o conhecimento científico, se de fato for um software, entende? Sim, eu entendi. Ele vai ter que pegar as características do lúdico ali e tentar fazer com que essa dinâmica que ele vai usar caiba dentro dessas características, é mais ou menos Isso, mas levando-se em consideração que o cerne desse processo, dessa atividade, é o conhecimento científico que ele pretende ensinar a utilizar a ferramenta. Entende? Entendi. A próxima pergunta é da Érica Rebelo. Ela pergunta: o que é importante para que as atividades lúdicas sejam desenvolvidas nesse período de pandemia? Já voltando para o ensino remoto. Levando em consideração a situação de algumas escolas públicas que não estão tendo aulas síncronas devido à ausência de conexão à internet. Aí fica muito mais difícil para responder. É isso, gente. Não tem. Assim, a gente está meio que sofrendo, né? É um momento triste, a gente tem que ter esperança de que isso vai passar, e a gente tem que, no momento, viver com o que tem, né? A gente tem que se adaptar com o que a gente tem em mãos hoje. E se for para desenvolver uma atividade lúdica, essa atividade vai ser por meio de software. Ou desenvolver software, ou buscar softwares que já trazem conhecimentos científicos da química, né? E readaptar esses softwares com os alunos, sempre tendo em vista que o processo principal é a apropriação do conhecimento científico. Ok. A próxima, eu vou deixar os comentários por último, tá, gente? Não vou pular logo para as perguntas. Uhum. O professor Marcos, ele fez uma pergunta. No ensino superior, para conteúdos específicos de química, é possível aplicar a ludicidade ou apenas no fundamental e médio? Não, assim, pode ser aplicado a diversas modalidades de ensino, pode ser, sim, aplicado no ensino superior. No entanto, a maioria dos professores de ensino superior, até os que trabalham apresentando o lúdico, eles não trazem exemplos práticos para o próprio contexto educacional, e que é uma defasagem. Então, enquanto formadores de professores, precisamos, além de apresentar a teoria, apresentar também a prática. E mostrar como que isso pode ser trabalhado no ensino superior, determinado conteúdo, participando de uma atividade lúdica, como esse conteúdo pode ser adaptado a uma atividade lúdica, esse mesmo conteúdo, voltado para o nível médio e voltado para o nível fundamental. Isso é possível, mas por conta da descredibilidade decorrente, né, da ideia da endogenia voltada para o lúdico, da concepção de que muitos professores, da formação de professores de química, entende que é um instrumento que, de fato, não vai trazer tanta contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, e acaba sendo escanteado. Mas é nesse sentido que a gente defende de que ele pode ser trabalhado em todas as modalidades, levando-se em consideração no processo de elaboração da atividade lúdica em si, a quem eu estou ensinando, o que eu estou ensinando, para quem estou ensinando, como eu estou ensinando. A ideia de que é necessário ter em mente as respostas para esses questionamentos, para que assim o jogo seja elaborado, considerando a modalidade e o nível intelectual dos envolvidos no processo do jogo em si. Ok, a gente não tem mais perguntas, né? Avisar que a frequência já está no chat. E demais falar que algumas pessoas estavam falando daqueles macetes, né? Com relação ao quão machista eles são, e que algumas pessoas vivenciaram isso dentro, não só em cursinho, mas dentro da própria sala de aula, e que teve professores usando esses macetes. Eu, graças a Deus, eu não tive professores no meu ensino médio nem fundamental usando desse tipo de macete, mas a gente sabe muito bem que teve já alunos que já vivenciaram com isso, e às vezes, na época, a gente não problematizava tanto o assunto, mas que hoje em dia, quando a gente vê, até choca um pouco. Isso, e às vezes a gente, até piada, sabe, tipo, até o próprio jogo em si, mesmo não sendo a intencionalidade do professor, no jogo, em alguma circunstância, alguma vertente, né, que venha a promover um determinado desconforto a um outro colega, pode ser causada por algum aluno, e o professor, pela falta de atenção, pode não perceber aquilo, e aquela situação, de fato, constranger o outro aluno e fazer com que ele não tenha interesse mais em participar do jogo, sabe? Nem sempre é o próprio professor, às vezes acontece do aluno também, mas enquanto formadores, isso não pode nunca acontecer.
na nossa prática enquanto formador, e a gente tem que ficar atento para que isso também não seja proliferado pelos alunos também, e perpetuado, né, no contexto educacional. Sim, a gente tem que ficar bastante atento. A gente também teve comentários da professora Eliane, que é a nossa preceptora aqui, né? Ela falou sobre o riso e o divertimento, né? De como eles precisam ser analisados. E principalmente aqueles que reforçam estereótipos de gênero, como você mesma falou, os preconceitos e as diversas ordens que segregam e humilham alguns estudantes. Depois disso, só parabéns, elogiando a participação. E agora eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, principalmente da professora. Aline. Bastante para a gente. 22 de agosto de 2019. Eu vou compartilhar com vocês o link de um dos documentários. Ele é pequenininho. Esse é interessante, quem tiver interesse, né, em entender mais como funciona essa política do riso, assistir. Ele é bem curtinho e é muito rico, muito rico. E Aline, deixa eu só destacar um ponto aqui que a Luísa colocou para a gente a respeito dos princípios, né? E aí eu queria só destacar a questão da dialética da cultura lúdica, né? E da importância, né, desse princípio, de todos os princípios, mas destacando esse, que eu acho que se associa muito ao que eu sempre comento com vocês, relacionado a conhecer o contexto onde nós estamos, né? O contexto onde nós estamos atuando, com quem, né, nós estamos trabalhando. Então, é imprescindível, né, para todos nós, enquanto professores, né, termos essa sensibilidade e atentar, né, para essa questão, né, de conhecer o teu público, né, conhecer a comunidade que você está inserido. E aí, destacar, né, que a gente sempre vem comentando, é que não é trabalhar o lúdico pelo lúdico, né, que a gente precisa se ancorar nos princípios, nas teorias, sejam elas teóricas, metodológicas, e precisamos saber, né, precisamos pautar quais são essas teorias que nós estamos nos embasando para desenvolver o nosso trabalho. Né, isso é muito importante. Eu sempre friso isso muito com eles. Né? Nós estamos nesse momento agora de ensino remoto, né, em que as coisas se tornam muito mais difíceis. Todos nós temos essa sensibilidade, né, mas eu acredito, né, que é difícil, é muito difícil a gente trabalhar com o lúdico nesse contexto, mas não é impossível, né? Você mesmo colocou que tem algumas versões agora da questão do digital, do eletrônico, né, que nós podemos explorar, mas explorar dentro dessas perspectivas que foram abordadas aqui pela Luísa, né, não é utilizar por utilizar, né, lançar mão por lançar mão, né, então eu acredito que a tua explanação aqui, Luísa, ela foi fundamental para reforçar, né, o que a gente já vem trabalhando, como eu te falei, são nesses momentos que nós estamos despertando para esses princípios, né, para esses contextos, porque, infelizmente, os nossos cursos estão estruturados, eles não têm ainda, né, essa estrutura, essa formação de maneira mais crítica, né, dentro do currículo de formação de professores. Né? A gente ainda está ancorado em teorias ainda mais, vamos dizer assim, em outras vertentes, né? Como você falou, todas as teorias têm essas contribuições, né? Mas é muito importante destacar essa questão de nós estarmos atentos, né, aos nossos desafios e acompanhar essa evolução, né? Como eu sempre falo para todos, né, que eu tenho a oportunidade, nós seremos eternos estudantes, né? Então, sempre é buscar, é conhecer, verificar, e esses momentos de formação, né, tanto inicial quanto continuada, eles são importantíssimos, né? Então, que a gente sempre esteja aberto, né, a ouvir, né, a buscar novas maneiras, novas propostas de atuação, né, enquanto docente, para que realmente a gente consiga, de fato, desenvolver o nosso papel social dentro da educação. Aline?
Acho que a gente pode fazer uma foto, né? Se vocês quiserem abrir as câmeras aí para a gente fazer alguma foto, algum registro, fica à vontade. A gente está publicando nas redes sociais. Divulga aí, Aline, nossas redes sociais. Eu mandei o Instagram para... A gente também vai estar divulgando as nossas próximas atividades e vocês acompanhem a gente lá. Ótimo. Olha, a Cíntia já abriu a câmera. Se alguém quiser abrir a câmera só para a gente fazer um registro aqui, a gente fica feliz, né? Afinal de contas, nada melhor que um olhar, né? Então, vamos brindar a nossa tarde agora com um olhar, mesmo distante, né? A Luísa está na Bahia, é isso, Luísa? Sim, na Bahia, Ilhéus. Em Ilhéus, na Bahia, pois é. Aí tem pessoas aqui em Marabá, Belém, Barcarena, não sei se tem outros lugares, não consegui identificar no chat. Sabe onde eu vou conhecer vocês, né? Sim, com certeza. Redenção. Então, Redenção, olha que legal, lá do sul do Pará. Vamos já, vou registrar, tá, gente? Tá. Então, já registrei aqui uma fotinho, acho que ficou boa. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Aline, eu acho que você pode encerrar. Agradecer de novo a participação de todo mundo que participou, aos meninos que estavam na equipe de organização. O primeiro webinário foi eu, a Joyce, a Cíntia e a Érica que organizamos. Desta vez passamos o bastão para outras pessoas e ficou muito lindo, ficou tudo perfeito. E é isso. E convidar vocês para as nossas próximas atividades que a gente vai estar divulgando. A gente fez esse agora, a gente não vai parar. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela interação, né, pelo que a gente viu, realmente foi um momento muito rico, né, muito obrigada, Luísa, por sua disponibilidade, estar conosco, né, e todos se protejam, né, que a vacina venha logo para todo mundo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer eu conhecê-los, mesmo remota, quem sabe teremos outras oportunidades, né? E continuem trabalhando com o lúdico de forma consciente, de forma intencional, de forma crítica, que assim a gente vai conseguindo formar, de fato, seres humanos críticos e conscientes, tá bom? Um abraço a todos vocês, boa tarde. Tchau, tchau. Um abraço, Luísa, abraço a todos, tá?